irmãos. Paz seja com todos, amém? Que alegria estarmos na presença do Senhor nessa noite. Não poderia ter um lugar melhor para estarmos, não é verdade? Compartilhamos a palavra do Senhor. Que você possa abrir sua Bíblia agora no livro de Êxodo. Que o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com a igreja edifique vocês assim como edificou a minha vida, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do 8 ao 15. Êxodo 17, 8 ao 15. Antes de ler, a gente cantou um louvor aqui, falando assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Você já parou para pensar nas circunstâncias que muitas das vezes nós temos que louvar o Senhor? Tô feliz, louva o Senhor, fácil, né? Tô triste, louva o Senhor, também é fácil, não é? Porque quando a gente está contrito, a gente quer o Senhor. Mas tô com raiva, louva o Senhor. Estou angustiado, louva o Senhor. Estou extasiado, louva o Senhor. Todas as circunstâncias, te louvarei em todas as circunstâncias. Tenho saúde, te louvo. Estou doente, te louvo. Estou cheio de dinheiro, te louvo. Estou sem um tostão no bolso, eu te louvo. Estou cheio de amigos, te louvo. Estou sozinho, também te louvo. Que nós façamos isso em verdade. Amém? Então, Êxodo 17, nós vamos ler do 8 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram uma pedra e a puseram, pois, debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, o outro de outro. Assim, as mãos dele ficavam firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Agora o 15 para a gente guardar, que aqui está a chave. E Moisés edificou um altar, ele deu o nome, o Senhor é minha bandeira, ou algumas traduções, Jeová Nissi. E disse: porque o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Aleluia. Senhor, fala aos nossos corações, que seja o Senhor a falar, meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que os ouvidos da tua igreja estejam abertos, meu Pai, e os corações limpos para receber o que o Senhor deseja fazer nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode se sentar. Nós conhecemos vários nomes de Deus, não é verdade? A gente sabe do Jeová Shalom, que o Senhor é minha paz. A gente já sabe do Jeová Jireh, que o Jeová é minha provisão. Jeová Rafá, ele é a minha cura. De Siniqueno, ele é o Deus da justiça. E aqui hoje nós vamos falar sobre o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Todo mundo já conhecia essa expressão, já? E eu queria
me atentar, apesar dessa palavra que a gente leu, a gente ouve muito da pregação, principalmente na parte em que Moisés intercedia lá no momento da guerra, e quando ele levantava as mãos o povo prevalecia, e quando ele abaixava o povo perdia, e Arão e Hur seguravam nos braços dele e a só passava, todo mundo conhece, né? E talvez quando eu li você pensou que eu ia falar sobre isso, mas o que o Senhor trouxe no meu coração é sobre Jeová é a nossa bandeira. E aí, se a gente for levar ao pé da letra o que significa bandeira, bandeira ela é um símbolo ou distintivo que representa uma nação ou um grupo de pessoas. E ela pode ser usada para uma sinalização, identificação ou para expressar uma mensagem. Isso é uma bandeira. Um exemplo, a bandeira do nosso Brasil. Representa a nossa nação, não é isso? E ali, cada cor tem um simbolismo, que isso a gente aprende na escola, né? Que o verde é a vegetação, que o amarelo é o ouro, né? O azul são os rios, cada estrela ali é um estado, não é isso? Tem todo um simbolismo para representar a nossa nação. E existem bandeiras também, por exemplo, existe uma bandeira de time de futebol. Um time é representado por uma bandeira. A nossa cidade de Muré tem uma bandeira. E quando eu carrego uma bandeira, hoje a gente não tem, infelizmente, mais momentos cívicos nas escolas, né? Mas eu acho que da minha geração para trás vai lembrar que a gente tinha na escola o hasteamento de bandeira, não tinha? Aquilo ali era um simbolismo que a gente levantava a bandeira e declarava que aquela ali era a nossa nação, estávamos fazendo aquilo pela bandeira, que era importante, né? Tinha todo um simbolismo aquilo. E hoje não se faz mais isso, né? Mas existe a bandeira, a gente conhece. A bandeira de time, quem é doido por time aí, quando seu time está jogando, tem gente que bota a bandeira do time na janela, não tem? Tem gente que bota no carro para dizer o seguinte: esse aqui é o meu time, estou torcendo por ele. Existe uma bandeira que não tem tanto tempo, mas que hoje é muito conhecida, a bandeira LGBTQIA+, que é representada pelo arco-íris. Colocaram um símbolo que é de Deus, bíblico, nessa bandeira, não é verdade? E hoje em dia, quando as pessoas já olham para o arco-íris, elas já fazem associação com o LGBTQIA+. O que eu quero dizer isso? Uma bandeira, ela simboliza um grupo de pessoas, um símbolo, e quando a gente olha para aquele símbolo, para aquele desenho da bandeira, a gente já logo liga a pessoa, o grupo, ou o que aquilo representa. E na palavra aqui falou sobre o Senhor é a nossa bandeira. E eu queria trazer reflexão para a gente hoje, como nós temos hasteado essa bandeira. Como nós temos demonstrado para o mundo em que vivemos que a nossa bandeira é o Senhor. Como nós temos feito isso? De que forma? Como eu disse aqui, antigamente era comum a gente reverenciar a bandeira do Brasil. Hoje virou descrédito. Não faz isso nas escolas. Os mais jovens devem nem saber o que é isso. A Ayla nem sabe o que é isso. Mas antes era reverenciado. Será que o Evangelho hoje tem sido reverenciado como deveria ser? E aí a gente pode pegar também os tempos antigos da igreja. Como os cristãos eram reconhecidos no passado, como eles guerreavam, se entregavam pela causa de Cristo, e como hoje a gente tem levantado essa bandeira, com a honra que deveria, com a importância que deveria, ou será que temos levantado de qualquer jeito, ou algumas vezes nem levantado essa bandeira? Nos escondemos atrás dela. Porque quando a gente
levanta uma bandeira, a gente demonstra que a gente acredita naquilo. Os homens aqui que gostam de futebol, que quando carregam a bandeira do seu time ou colocam a camisa do seu time, com o emblema do time, com a bandeira do time, ele faz aquilo com orgulho, não faz? E tem gente que tem tanto orgulho que até se o time perder, ele usa mesmo assim, para falar assim, perdeu, mas é o meu time. Mentira, não é? E a bandeira que é o nosso Senhor? Nós devíamos nos vestir dela todos os dias, do levantar ao dormir, com a nossa conduta, com o nosso modo de viver, como eu disse no início, adorando em qualquer circunstância ao nosso Deus. Por quem nós lutamos? Porque uma bandeira, ela representa um povo, né? Então, quando a gente diz que pertence àquele lugar, àquele ambiente, àquela nação, àquele povo, a gente luta por ele. E, gente, é com muita tristeza que eu vejo a igreja se degladiando, se separando. Pastores falando mal de pastores, igreja falando mal de igreja, parece que virou uma competição. Era pra gente ser uma família, era pra gente se unir, era pra quando a gente vê o outro lado dando errado, a gente dobrar o joelho aqui e orar por ele. E aí quando acontece a gente aplaude. Não é a mesma bandeira? A gente não luta pela mesma causa? A gente não é uma família? Irmãos, brigando na internet, quem que tem razão, quem que não tem? Gente, tem gente se perdendo, tem gente morrendo, indo para o inferno, e a gente está preocupado com a doutrina da outra igreja, o que o outro pensa, o que o outro não pensa. Se o arrebatamento é antes, depois, no meio da tribulação, eu quero é ir. Que bandeira que a gente tem levantado. A gente tem se degladiado em vez de lutar pela mesma causa. Denominação, igreja diferente é só porque existem pessoas diferentes. Porque tem um irmão que gosta de orar quietinho, tem um irmão que gosta de pular. E várias outras diferenças que tem por aí. Mas é só por isso, porque tudo é o mesmo povo de Deus. Então se a gente tem a mesma bandeira, a gente tinha que lutar junto. E não apontar o dedo, e não rir, e não falar, olha lá, e não... E a internet fomenta isso, né? Porque antes acontecia as coisas, às vezes a gente não ficava sabendo com tanta rapidez, com a proporção que hoje a gente sabe. E isso tem feito uma separação. É como se a gente rasgasse a bandeira. Um pedaço é meu, o pedaço é meu, o meu pedaço é maior, não o meu que é. Não faz sentido, porque é a mesma bandeira. Uma bandeira, ela mostra a quem pertencemos, né? Se você, quando tem Jogos Olímpicos, que são as nações inteiras ali representadas, cada nação, cada atleta está com a sua camisa do seu país. Ele diz assim, eu pertenço a essa nação. Eu vou competir por essa nação. E se eu subo no pódio, eu subo com a bandeira estampada no meu peito. Eu representei o meu país. E ali a gente sente assim, não é a pessoa que ganhou. Quem ganhou foi o país. E a gente fica tão feliz porque a gente se sente representado por aquela pessoa. A gente torce por ela, aí quando ela ganha a gente vibra junto. Olha o nosso país subindo no pódio. Porque a gente representa, a gente faz parte. E é todos lutando pela mesma causa. E assim nós devemos ser como igreja. E aí eu falei sobre discussões entre igrejas e denominações. E se a gente falar que dentro da igreja às vezes tem essas separações, essas dissensões, é pior ainda. Num grupo menor e mais fechado, que deveria ali sim, todo mundo lutar um pelos outros. Se eu vejo o
Alex triste, eu vou sentar do lado dele e orar por ele. Se eu vejo o Jorge precisando de alguma coisa, eu vou lá e falo, Jorge, está precisando de alguma coisa, eu estou aqui. Se eu vejo o irmão pecando, eu vou lá e oro, em vez de apontar o dedo. Por quê? É a mesma bandeira, é o mesmo propósito. Estamos indo para o mesmo lugar. Para um lugar, é fácil, gente, se preparar para ir para o céu. A palavra fala que o reino é tomado a quê? A esforço. Então está falando que é fácil? Então se eu tiver alguém comigo, vai ser mais leve, não vai? Vai me ajudar, sozinha é mais difícil, não é? É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós somos igreja. E nós temos que viver em unidade, porque isso vai nos fortalecer, isso vai nos ajudar. A gente luta pela mesma guerra. A gente pertence ao mesmo povo. A nossa bandeira é o Senhor. E se o Senhor é nossa bandeira, nós temos que viver por Ele e nos vestir dessa bandeira. Somos um povo. E o que será que identifica um povo? Para pensar aí. A gente falou sobre países diferentes. Cada país tem sua bandeira, cada país tem o seu povo. Oi? Linguagem. Mais o quê? E a linguagem faz parte do quê? Também da cultura, não é isso? Suas leis, tradições, costumes, não é isso? Tudo isso representa um povo. A sua cultura representa um povo. Então nós somos um povo, a nossa bandeira é o Senhor. E qual é a nossa cultura? A cultura do céu. Aonde eu aprendo então a cultura do céu? Palavra. Eu preciso viver a cultura do céu. E eu aprendo nela. Eu aprendo ela na palavra. E eu vivo ela obedecendo as instruções que o Senhor deixou escrito nas suas santas escrituras. Então, quanto mais eu aprendo a palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu consigo viver a cultura do céu. E quanto mais eu vivo a cultura do céu, mais eu represento o povo de Deus na terra. Então, não tem como fazer parte desse povo, não tem como vivenciar essa cultura se eu não me alimento da palavra. E a própria palavra diz que eu preciso meditar nela o quê? De dia e de noite, ou seja, o tempo inteiro. Mas como assim? Eu trabalho, eu tenho meus afazeres. Eu leio de manhã, mas eu passo o dia relembrando o versículo, pensando, aplicando aquilo na minha vida, não é? Passo uma raiva aqui, respiro fundo e lembro da palavra, lembro que o Senhor vai me ajudar, que eu vou vencer. Estou meditando. Porque ninguém vai ficar com a Bíblia 24 horas lendo. Quem dera se a gente tivesse tempo para isso. Não dá. E mesmo se tivesse tempo, a gente não ia aguentar. Não é porque ela é ruim, não. É porque a nossa mente se desgasta. Daqui a pouco a gente está atropelando as palavras de cansaço. Mas a gente precisa aprender a meditar. A gente precisa aprender a degustar a palavra e viver ela. Porque ela vai nos identificar como um povo que vive aquela cultura e aquela verdade. E a cultura do céu, ela exige de nós renúncias. Não exige? Renúncias. Nós precisamos ser reconhecidos como o povo de Deus, porque nós estamos hasteando essa bandeira. Mas um povo de Deus, ele tem que estar diferente do povo lá do mundo. O povo de Deus tem que andar na contramão daquilo que o mundo faz. E sabe o que é triste? Que dá vontade de chorar. É que hoje algumas culturas lá do mundo estão entrando aqui dentro da igreja e estão se normalizando.
Isso é muito triste para nós como povo de Deus. Triste da gente aceitar, triste da gente olhar com um olhar de normalidade e triste de muitas vezes da gente abraçar aquilo como se fosse nada a ver. Porque um povo é reconhecido, né, pela sua bandeira e tal. Aquela bandeira tem todo um simbolismo, tem uma cultura. E aquela cultura, ela é importante. Porque ela afirma quem nós somos. A palavra fala que a gente precisa ser santo como Ele é. Santidade é algo inegociável para a gente ir para o céu. Para no dia que Ele voltar, seja voltar individualmente para cada um de nós, ou aquele grande dia, se nós estivermos ainda vivos no dia que Ele voltar, a gente seja achado suficiente para estar lá com Ele. A gente esteja vivendo a cultura do céu para estar lá com Ele. Santidade é inegociável. Não dá para brincar de ser cristão. A gente pode até achar que está enganando o pastor, que está enganando o irmão, que está enganando a igreja inteira. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E se a gente perder o temor de que esse olho que está nos vendo a todo minuto, já era. Somos os mais miseráveis. Aí acabou. Será que a gente tem vivido essa cultura com a intensidade, com a santidade que o Senhor pede? Será que temos entendido a verdade do Senhor e o que nós escolhemos carregar? Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. É esse o peso da nossa bandeira. Que palavra dura. Mas ela é necessária. Essa semana foi aniversário da minha irmã e eu mandei uma mensagem para ela e eu falei assim: e você fique esperta e ai de você se não estiver no céu comigo, para a gente lá em cima estar junto. Porque eu estou lutando para estar lá. Luta também. Porque eu quero estar lá com você. Eu falei assim brincando, depois eu fiquei meditando. Eu falei, eu quero a minha igreja toda lá. Eu quero que a gente celebre, que a gente ria dos problemas, que a gente ria dos desafios que passamos aqui. E que a gente olha, Alex, a gente conseguiu, cara. Olha, Pri, deu certo, valeu a pena. Olha, Josi, estamos aqui. Imagina, é isso que a gente quer. Porque a gente pertence a esse povo. Mas para isso a gente tem que hastear essa bandeira na nossa vida. Dia após dia. Levanta essa bandeira. Mostra quem você é. Eu sou filho do Deus vivo. Eu creio nessa santa e preciosa palavra. Vem para a igreja, vista sua melhor roupa, bota a tua Bíblia no braço com orgulho. Marche com cabeça erguida, mostrando para o mundo: eu pertenço a esse povo. Eu vivo essa verdade. E alguns vão apontar o dedo, te chamar de doido, falar que você é um fanático. Não importa. Você sabe em quem tem crido. Você conhece o teu amor. Jeová Nissi tem que estar aqui na testa. Do acordar ao deitar. Nas suas atitudes, no seu trabalho, nas suas atitudes com as pessoas da sua família.
E às vezes na família é o mais difícil, é ou não é? Porque na família a gente não segura a nossa carnalidade às vezes. Porque eu consigo chegar aqui na igreja, tá bolada, consigo chegar aqui na igreja e disfarçar um sorriso para Ana, dar um abraço nela, separar que ela não tem nada a ver com o que eu tô passando. Mas dentro de casa, meus filhos vão sofrer porque eu dei um grito, porque eu fiquei nervosa, porque, né? Mas aí a gente precisa respirar fundo, pedir perdão e prosseguir. Por quê? Porque eu carrego uma bandeira. Então, a gente precisa entender que se a gente carrega essa bandeira, existe um mundo aí que carrega também algumas bandeiras. E que nós não podemos deixar de forma alguma que essa cultura contamine a nossa bandeira e respingue sobre ela. Porque hoje é levantada aí fora bandeira de mentira, de idolatria, de libertinagem, dinheiro, a busca pelo dinheiro a qualquer custo, fama, poder. Aí fora existe uma guerra, uma briga sobre isso. E eu falo não deixar isso entrar, respingar na nossa bandeira, porque a gente tem visto sim igrejas que deixaram de ser um lugar onde o Senhor brilha, onde o altar pertence ao Senhor e o poder e a glória dele, e passou a viver uma disputa de poder entre homens. Ué, mas aí você falou que a gente tem que amar, você está apontando? Não, eu estou falando que a gente precisa orar. Porque essas pessoas precisam se arrepender. E nós temos que pedir a Deus misericórdia para que isso não chegue diante de nós, no nosso altar. Eu estava ouvindo uma série de pregações sobre liderança uns dias atrás. E o pastor falou uma coisa muito importante. Porque a gente fica preocupado assim. Será que fulano é falso profeta? Quem é falso profeta? Nossa, aquilo lá é uma doutrina de falso profeta. Será que ele é falso profeta? Será que aquela igreja tem um falso profeta? O que é o falso profeta hoje em dia? E a gente fica preocupando em identificar quem é um falso profeta. Aí ele falou assim, preocupe-se em identificar se existe um falso profeta dentro de você. Preciso olhar para o espelho e falar assim, existe algo de falso em mim? Antes de querer discernir aí fora se tem, eu tenho que entender se em mim há algo de falso. Algo que não representa o Cristo que eu quero que habite dentro de mim. Então a gente não pode deixar essas bandeiras mundanas respingarem dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida com o Senhor. Isso é muito sério. Busquemos todos os dias nos arrepender diante do Senhor. Pelas coisas que a gente pensa, fala, faz. A gente só será purificado se a gente se arrepender. Sabe por quê? Senão a gente vai achar que a gente precisa de libertação. Aí eu não consigo porque eu preciso de libertação. Eu não consigo porque... Às vezes não é libertação, é arrependimento. Você precisa se arrepender, derramar aquilo diante do altar, se arrepender e falar, não quero mais, Senhor, me ajuda. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. A gente não pode permitir que algumas coisas entrem para dentro da igreja. A gente não pode permitir que crentes hoje, de vez em quando, tomam uma bebida alcoólica e acham que aquilo é normal. Na Bíblia não fala que não pode beber. Pelo amor de Deus, gente, a gente já passou dessa fase. A gente já passou dessa fase. Você vai trazer algo para o seu corpo que vai tirar o seu domínio, o seu raciocínio, que vai fazer você fazer coisas que não faria normal.
que vai fazer você manchar o nome de Cristo e da igreja. Para que você vai fazer isso? Não, mas eu vou tomar um copinho, não vou ficar bêbado não. E aí alguém vê você tomando e aquela pessoa talvez não tenha a mesma força que você, o mesmo controle fisiológico que você para tomar um copinho só e vai achar que aquilo é normal e vai tomar muito e você foi pedra de tropeço para ela. Então é melhor ficar fora disso. Gente que está anos dentro da igreja ainda fuma. E aquilo é uma porta de Satanás na vida da pessoa. Gente que está dentro da igreja e vive em fornicação. Gente, essa é uma área que Satanás assim tem ganhado tanta legalidade, que tem manchado tanta bandeira de Cristo. Porque o sexo fora do casamento virou algo normal, tudo bem, a gente aceita. Porque não tem jeito, né? É difícil. Gente, não, é pecado, vai para o inferno. O Espírito Santo ajuda, Ele é consolo, Ele é abrigo. Isso não pode acontecer dentro do corpo de Cristo. Se aconteceu, se arrependa, muda de rumo, volta para o lugar. Porque se Jesus voltar amanhã, vai ficar. Não dá para ter meias palavras, gente. Os casais de namoradinho hoje crente, tudo engravidando fora do casamento, dentro da igreja. E é normal. Não pode ser normal, não é normal. É contra a cultura do céu. E que triste ter que falar isso diante do altar, porque já era para estar intrínseco dentro dos corações. Que triste. Ah, é fácil alguém que está casado falar. Não, não é fácil não. Pede o Espírito Santo, porque você pode ter essa fraqueza, mas quem é casado tem outras. E está todo mundo buscando santidade. Peça ajuda. E às vezes parece muito dura a forma que eu prego aqui, mas é por amor. Porque como eu disse, eu quero todos nós lá no céu, juntos. E eu preciso de ajuda, e eu estou aqui também para ajudar. Precisamos andar contra essa cultura mundana, maligna, caída. Pessoas dentro da igreja que vivem como se a vida fosse ganhar dinheiro. Quer fazer acontecer, vive em prol daquilo. Isso não é normal. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é algo na vida. Que é bom ter, mas se não tiver também, amém. Não vai levar ninguém para o céu. Pessoas que agem como se a vida fosse só pagar boleto. Trabalho, amasso meu pão de dores, como ele de noite, e outro dia começo tudo de novo. Não, viver com Cristo é novidade de vida. Aonde eu estou eu prego o evangelho, onde eu estou eu respiro o ar puro do Senhor e exalo o perfume dele. Tem que ser assim, irmão. Eu sei que tem dia que é difícil viver essa verdade, mas a gente tem que se esforçar. Todo mundo tem suas lutas diárias. Todo mundo tem suas batalhas internas. Mas com o Espírito Santo nós vamos conseguir. Porque o Senhor disse que Ele subiria, prepararia um lugar para nós, mas que Ele deixaria o Consolador aqui todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo está com você. Todos os dias. Ontem nós estávamos tendo um momento com as meninas da dança aqui, de palavra, de compartilhar da palavra. E a gente estudou sobre, vamos ver se as meninas lembram,
É isso que eu queria falar. Qual a palavra que a gente leu? Quem lembra? Hein, gatinha? Tiago. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a gente, que a palavra fala que a gente se achega a Ele e Ele se achega a nós. Então eu preciso me achegar. Eu preciso ir. Eu preciso pedir. Eu preciso suplicar. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso pedir a presença dEle. Mas se eu peço, Ele vem. Olha que coisa linda. Ele está disponível para todos nós, na mesma medida. Mas a gente tem que ir até Ele. Gente, não é fácil, mas é possível. Porque nós não estamos sozinhos, nem espiritualmente, nem fisicamente. Olha aí para o lado. A gente tem uns aos outros para pedir ajuda, para pedir socorro. Vai lá na minha casa, ora para mim. Ai, estou passando esse problema, me ajuda. Hoje mesmo eu estava pedindo oração a pastor Isabel e a Doralice por uma causa, não estava, gente? Tem jeito não, mãe. A gente precisa. Por isso a gente vive aqui nesse corpo. Mas a gente precisa vestir essa bandeira, sabe? Hoje tem algumas pessoas aqui com a camisa que a gente fez da igreja, né? Sem combinar, ó. A gente vestiu essa camisa assim, tem o logo da nossa igreja. A gente está mandando uma mensagem, tá? Eu pertenço a esse povo. Eu acredito no que está escrito aqui, não é? Tem que ser assim, todos os dias. Às vezes a gente não vai estar com a camisa física, mas no coração ela está ali, exalando aquela verdade. Nós somos um povo escolhido, uma nação santa, eleita do Senhor, e precisamos viver como tal. Nação do Senhor. A sua bandeira é o Senhor. Por Ele nós guerreamos, por Ele nós vivemos. Por Ele nós estamos vivos. Por Ele nós temos misericórdia. Por Ele não somos consumidos. Por Ele nós temos paz. Por Ele nós conseguimos todos os dias acordar e vencer os leões que estão ali, ó, querendo nos tragar. Então eu quero que você medite sobre isso. A gente precisa hastear essa bandeira com honra, louvor, reconhecimento e reverência. Porque é isso que o nosso Deus merece. Nada menos que isso. E para isso, a gente precisa buscar a santidade e viver em espírito e em verdade essa palavra. Lá em Apocalipse, quando fala das igrejas, tem uma passagem que é conhecida a todos, que é aquela que o Senhor fala assim, que porque você não é frio nem quente, você é morno e eu vomitarei. Quem já ouviu essa palavra? O morno vomitarei. Por que o morno vomitará? Porque o morno é pior do que um frio. Porque o morno é alguém que já foi quente. O morno é alguém que já conheceu, que sabe, já se esquentou no fogo do Espírito, já viveu no Santo dos Santos, já teve pelo menos uma amostra de quem é o Todo-Poderoso, o fogo consumidor.
E essa pessoa ainda tem coragem de se esfriar. Então, o que a gente precisa todo dia? A gente precisa de lenha para queimar o fogo e não se esfriar. Já buscou sua lenha hoje? Você precisa para amanhã. E amanhã você precisa para depois de amanhã. É todo dia que busca lenha. A gente não vive mais numa sociedade em que a gente precisa de lenha para ter fogo, né? A gente tem gás. Facilitou, né? Mas antigamente, para fazer o fogo, tinha que ter lenha, né? E eu fico imaginando como é que era aquilo. O homem tinha que ir lá cortar, né, a lenha, levar aquelas madeirinhas para casa, e tinha que ser contínuo, não é? Porque acaba. Acredito eu que alguns homens faziam uns estoquezinhos, né? Buscavam um montão, colocava lá, principalmente no frio, né? Hoje a gente não precisa mais disso. Mas espiritualmente, vamos pensar, a gente precisa. Espiritualmente a gente precisa buscar a lenha todo dia para queimar. E quanto mais lenha você buscar, mais o fogo vai estar aceso, mais a chama vai ser maior, mais vai te queimar, mais vai te envolver. E o mais legal é que quem decide o quanto de lenha que vai buscar é quem? Você. Sou eu e é você. Eu quero buscar um toquinho só. O Alex Ezoildo buscou um desse tamanho assim, ó. Mas é a gente que decide. Que jamais eu e você sejamos mornos na presença do Senhor. Que a nossa fogueira não se apague. Que a nossa bandeira esteja sendo hasteada com toda a força. Eu pertenço ao meu Deus. Ele é a minha bandeira. Jeová Nissi. Olhem todos. É a esse que eu pertenço. Que essa seja uma verdade no nosso coração. Amém? Se coloca de pé para a gente orar. A gente possa agradecer ao Senhor, que Ele está sempre chamando a nossa atenção, sempre nos chamando para perto, sempre alertando a gente, sempre ligando o farol, para que a gente olhe para o lugar certo. E que agora, durante toda essa semana, você pense assim, eu estou hasteando a bandeira? Estou hasteando? Minha bandeira está meio murchinha aqui, paradinha. Opa, deixa eu balançar ela um pouco. A gente precisa. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esse alerta em nossas vidas e nossos corações. Senhor, nós cremos em Ti, nós Te amamos, nós Te adoramos. Nós pertencemos ao Senhor. Nós queremos viver a cultura do céu. Nós queremos vivenciar e obedecer a Tua palavra, pois ela é vida para nós. Ela é escudo e proteção para as nossas vidas, Senhor. Nós confiamos e acreditamos nela. Senhor, muitos acham que o que está escrito aqui são mitos, Pai. Mas nós sabemos que são verdades que o Senhor deixou para nós. Com todo amor e cuidado, Senhor. Para nos ensinar, meu Pai. Para nos proteger de todo caminho mau, para nos ensinar o caminho certo que é viver no Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a acharmos essa bandeira todos os dias na nossa vida. O Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi, é isso que nós queremos viver em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Se algum de nós, se há algo, Senhor, errado em nós, algum caminho mau, se alguns de nós estão caídos, estão, Senhor, sem força, que o Senhor dê força e ânimo nesta noite. Que haja, Senhor, arrependimento, Senhor, mudança de direção.
Porque nós queremos ir para o céu, nós queremos, Senhor, esperar o Senhor até a sua volta, nós queremos ser achados, meu Pai, por Ti, em atitude correta, em nome de Jesus. Limpa-nos, Pai, limpa-nos, que nós possamos todos os dias buscar a nossa lenha para queimar no Senhor, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, para que não caiamos, para que não fiquemos mornos diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser quentes. Obrigado, Senhor, por esse alerta. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Teu amor. Nos fortaleça e nos permita viver essa verdade em nome de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém.